Senhor, amém? Eu vou ficar ali embaixo, se vocês me permitem. Eu acho melhor, né? Aproveitando que todos estão em pé, abra sua Bíblia. A nossa apostila, acho que é 23, né? Página 23. Vamos ler Romanos, capítulo 1, versículo 16. Enquanto vocês localizam, quero aqui externar minha gratidão a Deus por estar aqui nesta noite com os irmãos e agradecer primeiramente o pastor Eloir dos Santos, que não está, mas está bem representado aqui, um amigo e uma pessoa que admiramos muito. Sempre nos encontramos em reuniões, mas nunca tive a oportunidade de ministrar com ele presente. Achei que hoje seria a primeira vez. Ele é uma benção, eu gosto muito dele. Sempre um conselheiro para nós, jovens, que estamos vindo atrás. Mas também quero comentar que o pastor Newton, né, o pastor aqui, acho que é do Templo Sede. Deus abençoe o pastor Newton. O diácono Júnior Lara, que me convidou, que Deus abençoe. Nós conversamos bastante, tentei entender mais ou menos e pretendo ser fiel naquilo que fui orientado. Eu sei que os irmãos oram e sabem da necessidade dos jovens e adolescentes do campo. Então, a gente procura atender aquilo que é nos passado. É assim que acho que nós deveríamos sempre proceder, e eu, como pastor de igreja, tem que ser assim, né? Você sempre espera que os preletores chegam e falam aquilo que você pede, mas normalmente não acontece isso. Mas estamos aqui para tentar cumprir aquilo que foi nos direcionado. Também o diácono Rai Santos, Rai Santos, né? É isso, está certo? E diácono Felipe Lara e o Wesley Faria, onde estão lá, né? Deus abençoe os nossos irmãos. Vocês estão felizes de estar aqui hoje? Eu brinquei com a minha esposa, eu falei, amor, esse calor, vou ver gente lá sem blusa. Mas eu também pensei, eu falei, olha, se eles me dessem uma camiseta dessa, eu usaria hoje, tá? Só para informações de vocês, fica a dica para eles. Mas já que eles não deram, então eu entendi, e eu vou ministrar só com esse terno e gravata mesmo, e estou me sentindo muito bem, tá bom? Mas vocês ficam bem também com essas camisetas bonitas, viu? E é bonita, hein? Olha. Hã? Tá aí, mas não dá tempo de trocar agora. Estou brincando, viu? Mas eu sou feliz de estar aqui com vocês nesta noite. Nós sempre priorizamos, eu falo o seguinte, eu sou um jovem pastor, digo jovem, eu sei que eu sou careca, não liga para isso, tenho 42 anos, a minha esposa é uma pastora bem jovem, a Juscelia já esteve aqui no congresso de irmãs, e ela é filha do capitão Porto, os obreiros aqui conhecem bem, acho que a igreja conhece bem, e eu sou cunhado do Jean Porto, então imagina o nível que é a família. Eu tento aprender com eles, eu sou grato a Deus por ele ter aceitado vir aqui comigo hoje. Ele veio aqui para me criticar depois no caminho, tá? Fiquem tranquilos, que eu vou aprender alguma coisa hoje aqui, principalmente com ele no final. Mas sou grato a Deus de estar com vocês aqui. Nós estamos em uma escola, não é escola bíblica, seria, porque em Curitiba nós falamos escola bíblica nesse período. É um seminário, né? E um seminário que nós estamos... Eu gosto muito de citar o texto de Marcos. Jesus Cristo não ensinava como escriba. Imagina o escriba ensinando naquela época. O que ele fazia? Em alguns casos, dizem que sentados, ou, né, não sei qual a posição, porque tem algumas vezes até você vê Jesus meio deitado, né? Então, as coisas aconteciam de forma diferente naquela época. Mas eles falavam de um jeito diferente de Jesus. O texto diz assim, que a doutrina que Jesus apresentava era diferente. Além da doutrina ser diferente, ele não falava como escriba e aqueles homens que ensinavam da época. Ele falava com quem tinha autoridade. E diz o texto, na sequência, lá em Marcos, se você for ler depois, diz que em seguida ele já expulsa demônios. Então, resumindo, Jesus Cristo ele ensinava e tinha manifestações do Espírito. E é claro, se você for ver, tem paralítico sendo curado quando ele ensinava. Muitas coisas, ele multiplicava pães na época que ele ensinava. Então, os milagres aconteciam. Então, você não está impedido hoje de receber da parte do Senhor
o milagre, a cura, bênçãos da parte de Deus. Eu, como eu disse, sou pastor de igreja. Culto de ensino, para mim, alguns irmãos ficam brincando. Pastor, o senhor ensina a gente e no final a gente chora. Eu falei, mas é isso mesmo. Porque culto de ensino é a palavra que está falando. E avivamento vem pela palavra. Não tem como ser diferente. Então, hoje, eu quero, junto com vocês, aprender. Sim, é o principal objetivo aqui. E aprendendo, nós também seremos edificados. Nós também seremos restaurados. Nós também seremos aqui alcançados da parte de Deus o milagre que precisamos. Amém? Então vamos para o texto bíblico de Romanos, capítulo 1, versículo 16, que diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego. Tem outro texto também que eu coloquei na apostila, se você estiver com a apostila aberta, em Marcos 16, versículo 20, que diz: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Amém? Vamos assentar então, vocês podem ou não. Como eu disse, eu pretendo ser bem rigoroso com a temática que foi proposta. E a temática fala sobre espiritualidade e a missão discipuladora da igreja. Quando nós falamos de espiritualidade, o que vem à tua mente? O que vem, a primeira imagem que vem à tua mente? Você vai, imagina já alguém cheio do Espírito Santo. Alguns podem até falar, né? Já imagina aquele irmão com canelinha de fogo. Aquele irmão é diferente. Ou aquela irmã do coque. Vocês conhecem umas irmãs que quando vem para o seu lado dá 3 tiros de arrepio? Eu conheço a minha esposa. A minha esposa, quando ela vai pregar, irmãos, ela pega o dedinho dela e aponta assim. Eu confesso a você, teve irmão que já falou, pastor, me dá um gelo. Eu falo, só tem gelo quem está pecando. Porque quem não está, fala, Senhor, pode falar que o teu servo ouve. Mas alguns, eles confundem o que é espiritualidade com o que ela é de fato. Por isso, alguns acreditam que espiritualidade é tudo aquilo que, ou a pessoa que tem capacidade de acreditar em algo. Ou alguns acreditam em tudo. Você pode observar bem que muitas pessoas têm um costume. Ela fala assim, eu tenho fé, mas quando chega em uma determinada área, eu não tenho tanta fé assim. Por exemplo, se nós formos orar hoje, e alguém falar o seguinte, olha, eu estou com dor de cabeça, eu garanto aqui que vai ter muitos que vão levantar, eu oro. Mas se você pegar uma pessoa com câncer, morrendo, ou lá na UTI, muitos não vão querer. Por quê? Porque eu não acredito em tudo. Parece que em algumas áreas Deus vai operar através da minha vida, mas nem em todas. Então, espiritualidade não é acreditar em tudo ou não. Por quê? A palavra de Deus, quando ela diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor, ela também está deixando entender que aquilo que você ouve, não sendo a palavra, também lhe faz acreditar. Vocês já viram aqueles programas policiais que passam sempre na hora que vocês estão na escola? Como que é na escola? Porque vocês estão na escola, vocês não assistem. Mas se for ver aquele da tarde, tem uns programas de TV que mostra lá sangue, parece que escorre sangue da TV. Aí mostra lá assassinato, tantas coisas horríveis. Quando você desliga, você não fica com medo? Por quê? Aquilo que você vê, aquilo que você lê, aquilo que você pauta a tua vida, o que você ouve, ele faz você acreditar. Por isso que algumas pessoas deixaram de acreditar em algumas coisas. Por quê? Porque são ensinadas ou doutrinadas nas escolas, são doutrinados até mesmo em programas televisivos, filmes, novelas, e nós somos doutrinados a todo momento. Ou você ouve a palavra de Deus e aumenta a sua fé, ou você vai ouvir outras coisas e vai deturpar a tua fé. Por isso que toma sempre muito cuidado naquilo que você está ouvindo.
Por isso que hoje nós temos dificuldade até de estarmos em ambientes e mantermos concentrados naquilo que fazemos. Porque hoje em dia nós estamos acostumados com tantas coisas que naturalmente eu me obrigo a estar no lugar, eu tenho que ter intervalos. E hoje as pregações que são mais fáceis de as pessoas assimilarem melhor, ela tem que ter no meio quase que um stand-up. Não é assim? Eu sou amigo, muito amigo mesmo, do pastor, pregador David Leonardo. Quem gosta do David Leonardo? Levanta a mão. Olha, tem alguns ainda. E onde ele vai, enche. Lota. Porque ele conseguiu trazer um conhecimento com base numa motivação e algo que faz as pessoas a quererem ouvir. Então, hoje em dia, nós estamos naquela fase que diz a palavra de Deus, que chegaria momentos que deixariam a doutrina de lado e pegariam-se as fábulas, ou seja, contos, inventando-se histórias. Mas nós temos uma responsabilidade. E qual é a responsabilidade? A palavra de Deus diz que Jesus Cristo estabeleceu ministérios. Dentre esses ministérios, ele está falando de pastores, evangelistas, apóstolos, ele está falando de profetas, estão falando de mestres. Que qual é o intuito? Trabalhar no aperfeiçoamento dos santos e fazer com que aqueles que são imaturos se tornem maduros espiritualmente. E como diz o texto, não agindo mais como meninos, mas como adultos de verdade. Adultos, estou falando na fé, não estou falando de maturidade que você alcança quando você alcança uma determinada idade, depois que você é casa, depois que você é pai, depois que você é mãe. Estou falando de maturidade na fé. Então eu tenho que tomar cuidado que quando eu falo de espiritualidade, eu também não posso ficar teorizando muitas coisas. Como assim? Eu não posso trazer muito para a teoria, mas também eu não posso levar muito para a experiência. Porque se eu começar aqui a falar que a palavra de Deus, ela é a base e ela é de verdade, mas deixá-la de lado e começar a falar só de experiências, nós vamos ter um problema enorme. A igreja vai começar a entrar num período de meninice, e isso acontece muito, principalmente entre nós jovens. Acontece muito. Você pode observar que você tem muito disso. Tem muitos jovens hoje que, quando começa o movimento, ele vai junto com o movimento. Por quê? Aí fala, quando, pastor, isso não acontece muito. Acontece. Pode observar quando tem alguns hinos diferentes. Quando tem um hino lá, vamos lá. Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo. Canta esse hino na igreja. Todo mundo vai cantar, não vai? Porque é um hino bem antigo. 243 da harpa cristã. E quando começa a cantar assim, vem como labareda de fogo. Eu tem alguns até que sorriram. Não é diferente? Não parece que dá algo? Que na verdade nós estamos acostumados, sabe com o quê? Com movimento, não avivamento. E nós temos que ter maturidade para que nós alcancemos sempre o avivamento. Quem já ouviu falar do movimento, e eu chamo assim, não estive lá, não posso julgar, porque as coisas espirituais são discernidas espiritualmente, e os homens naturais não as discernem, só o Espírito que a revela. Então, se você não estava lá, você não pode falar muito. Mas o que eu posso falar de um conceito que, analisando e vendo, que eu vejo que a Bíblia me ensina totalmente diferente. Lembra do avivamento que chamaram de Asbury? Que a igreja lá da Universidade Asbury lotou. E todo mundo começou a viajar. E alguns aqui do Brasil falaram, quem dera estar lá. Observa bem que a palavra de Deus diz que nós somos a eclésia, ou chamados para fora. Sabe o que significa? Quando vem avivamento, o povo não corre para a igreja corre para fora. A igreja se espalha, a igreja que vai, não o povo que vem. E sempre vem o povo crente. Mas como assim, pastor? Eles vão para trazer, com certeza, para trazer. Mas pode observar
que quando o Senhor mesmo disse o seguinte, ó, fica em Jerusalém, até que do alto sejais revestido. Para quê? Para vocês ficarem ali numa bolha espiritual? Não, para vocês serem testemunhas. Tanto em Jerusalém, Samaria e Judéia. Sabe o que ele está dizendo? Não é para ficar parado. É para sair. E como eles não saíram, sabe o que aconteceu? Veio perseguição. Começou a criar alguns problemas para eles saírem. E à medida que aumentava a perseguição, fez com que o evangelho fosse propagado. Então nós temos que compreender que nossa missão é de receber do Senhor a virtude do Espírito Santo, a graça de Deus, e ser testemunhas de verdade. Então você quer ser chamado de alguém espiritual? Começa a gerar frutos. Começa a ganhar almas. E isso é possível. Ah, não, isso é só para a igreja, o departamento de evangelismo. Não, não. Isso é para todos nós. É para cada um de nós. Eu, quando era mais novo, eu estava lá no, acho que era a quarta série, mais ou menos, que eu nunca esqueci, porque vocês vão saber por que eu não esqueci. Filho de um pastor do interior do Mato Grosso do Sul, meu pai era o pastor presidente da cidade. E aí, eu cheguei no meio de vários assim, reuni uns 4 meninos em minha volta e do meu irmão mais velho. E ele chegou e falou o seguinte, é verdade que vocês pregam que Jesus Cristo, Ele vai vir, vai buscar, e quem não aceitar Ele, vai para o inferno? O meu irmão falou, é verdade. Nem deu tempo de eu responder. Só que meu irmão era tão convicto e tão rápido para responder como era de perna. Meu irmão saiu correndo. Acho que ele já imaginava o que ia acontecer em seguida. Vocês já ouviram aqui aquele sonzinho do si? Aperta o si aí. Não, mais alto. Vai lá em cima, aumenta as escalas aí. É mais ou menos, eu ouvi no ouvido depois de levar um tapão bem forte. Aí eu fiz uma promessa para mim mesmo, sabe qual era? Eu nunca mais vou falar que eu sou crente. É um absurdo isso. Até que eu cheguei e comecei a estudar e adquiri um amigo, quando eu vim para Curitiba na 7ª série. E eu adquiri um amigo, porque você sempre faz amigos na escola. Até que nós chegamos no 3º ano do ensino médio. Ele chegou para mim e fez uma pergunta, você é crente? Eu falei, por que você está me perguntando isso? Ele falou, sabe por quê? Porque eu vejo que você não xinga, você não entra em confusão, você parece um crente. Qual foi minha resposta que você deve imaginar? Ah, sou crente. Não, eu fiquei quieto e desconversei. Passou-se 2 anos depois, estava na portaria da igreja do Bacaxiri ali em Curitiba. Chega uma senhora, olha para mim e fala assim, anota aí um pedido de oração para o meu neto. Eu falei, sim. E ela falou o nome dele. Era exatamente o nome do meu amigo, que eu fiz muitos trabalhos, então eu gravei o sobrenome dele, que era difícil. Era um sobrenome, acho que ucraniano. E eu decorei, porque era tantos trabalhos. Eu falei, é fulano? Ela, é ele mesmo. E aí eu lembrei do tempo que eu passei do lado dele e não falei de Jesus. O meu coração se despedaçou, eu falei, eu nunca vou perder a oportunidade. Então, espiritualidade, se você quer saber, ela tem muito mais vínculo, ou ela está muito mais ligada a cumprir a missão que Deus lhe deu. Você tem uma responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade. E essa responsabilidade não está sobre somente os mais velhos ou sobre o departamento de evangelismo. Está sobre os adolescentes, os jovens da igreja, a igreja. É sobre a igreja. Jesus Cristo não disse em nenhum momento, ó jovens, adolescentes, crianças, não disse isso. Ele não disse, ó irmãos, só vocês vão ser testemunhas. Não, ele disse para todos. Então, a primeira parte que nós temos que entender, que nós queremos falar de tantas coisas, e quando nós falamos principalmente sobre espiritualidade, nós queremos levar mais pelo outro lado. E qual lado? Aquele, por exemplo, de só pular, só correr,
só ser cheio. E é bom. E a Bíblia nos instrui a fazer isso. Não tem nada de errado. Só que eu gosto muito do texto que nós lemos do apóstolo Paulo. Ele diz o seguinte: porque não me envergonho do evangelho de Cristo. E ele deixa bem claro: pois é o poder de Deus. Sabe o que ele está querendo dizer? Ele está falando o seguinte: olha, que quando eu falo do evangelho, ou quando alguém também aceita Cristo, é a maior manifestação de poder que você pode encontrar na Bíblia. Você já encontrou na Bíblia alguma manifestação diferente quando fala que quando alguém aceita Jesus, há festa no céu? Quem já leu isso? Todos. Só você ler das parábolas lá, que fala da ovelha perdida, da dracma e do filho pródigo. Ali dá um exemplo bem claro sobre a festa no céu quando o pecador se arrepende. Agora, você vê na Bíblia alguém, festa no céu, que alguém foi batizado com o Espírito Santo? Não está escrito. Mas também não quer dizer que não deva buscar. Claro que deve. Só que nós temos que entender o propósito. Jesus Cristo deixa muito claro para nós que Ele nos dá uma graça. Essa graça não é só para a salvação. Ela tem um propósito, ela tem uma finalidade, ela tem uma missão. Você tem uma missão sobre os seus ombros. Por isso, então, que em Atos 1:8 diz o quê? Que nós receberemos a virtude do Espírito Santo para ser testemunha. Então, você tem que buscar a virtude do Espírito Santo para quê? Para cumprir o propósito que Deus tem na tua vida. Não é só para ficar cheio, e é até bom. Quem aqui é batizado com o Espírito Santo? Levanta a mão. Aqui, ó, muitos são batizados com o Espírito Santo. E não é gostoso? Só que isso é para ficar só para você. Você não está cumprindo o propósito principal dele, desse revestimento de poder. O principal objetivo é levar o Evangelho, testificar de Cristo, testemunhar de Jesus Cristo. Esse é o principal objetivo, não tem outro. Não tem outra forma, não existe um abracadabra aqui. É bem claro, é receber a virtude e ser testemunha. Então, quando eu recebo algo do Senhor, não é só quando eu venho na igreja, não é só quando eu oro, não é só quando eu fico lá em casa, ou quando eu vou orar por alguém que está enfermo, alguém que precisa, ou quando eu preciso de alguma coisa. O revestimento de poder da parte do Senhor é para eu ser testemunha de verdade, é para eu falar do amor de Deus, é para evidenciar Cristo de verdade, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Então eu não posso desvincular as duas coisas. Eu não posso falar aqui hoje que de enchimento de poder, de avivamento, sem falar de ganharmos almas, de ir atrás daquele que precisa, de pensar que existem pessoas que estão esperando uma palavra, crianças, sim, adolescentes, jovens, quantas pessoas precisam? E você tem a palavra dentro de você. Você tem o Espírito Santo, Ele habita em você. E se Ele habita em você, é você o responsável de declarar. Agora, fica tranquilo que, como diz o texto, que eles saíram, partiram, e o Senhor cooperava com eles. Você não vai sozinho. Porque alguns acham, né? Vou lá e tal. Senhor, o que eu vou falar? O que eu vou dizer? Como que eu vou? Fica sempre aquela dúvida, né? Eu não vou falar, porque imagina só como vai ser. Fica tranquilo que o Espírito Santo vai lhe dar, vai lhe conceder. Tinha um tempo, mais ou menos uns 18 anos, eu tentei o vestibular, não passei, procurando emprego, não conseguia. Até contei um pouco para o irmão ali, que eu tentei entrar no exército, na aeronáutica, em todo lugar, também não consegui entrar. Sabe o que eu comecei a fazer? Eu falei, já que é o seguinte, eu não estou conseguindo nada, eu vou ficar parado? Não. Eu ia para a igreja, orava 3 horas, de manhã 1 hora, na hora do almoço 1 hora e à noite 1 hora, todos os dias. E nesse intervalo eu ficava evangelizando na frente. Aí eu lembro que uma das vezes que eu fui lá, eu encontrei com um amigo meu de escola. Mesma região, ficavam acho que 6 ou 7 quadras da escola que nós estudamos. E ali, na frente da igreja, evangelizando, encontrei com um jovem chamado Robson. Ele chegou, Alzinhas, tudo bem? Tudo bem, começamos a conversar. E eu lembro bem que nessa conversa com ele, eu nem um momento falei de Jesus.
Como assim, pastor? Não, não falei. Não falei que eu tinha citado Jesus, não falei nada. Comecei a conversar com ele. E nessa conversa, de repente, ele começa a chorar. Chorando na minha frente, eu falei, está tudo bem? Ele falou, não sei. Eu falei, como você não sabe? Ele falou, não sei. Aí ele tinha um brinco na orelha, ele tirou o brinco e começou a amassar. Olhou para um bueiro e jogou no bueiro. Eu falei, mas por que você fez isso? Ele falou, eu não sei. Eu falei, mas o que está acontecendo com você? Ele falou, eu não sei. Eu só sei que tem alguma coisa que quando você fala, sai de você, vem sobre mim. E eu não consigo ficar quieto. Eu comecei a chorar aqui porque parece que tem algo que está em você que me faz chorar. Ele falou, o que é isso? Aí eu falei, pronto. Eu não precisei nada, o Espírito Santo fez todo o trabalho. Aí o que eu fiz? Eu só contei para ele. Falei, não, isso aí é... Aí eu preguei o evangelho para ele. Sabe o que aconteceu quando nós terminamos nossa conversa no meio da rua? Ele dobrado os joelhos na minha frente. Um amigo de escola, ele tinha acho que a mesma idade que eu, uns 18 anos, dobrado os joelhos chorando e aceitando a Cristo. E você quer o melhor ainda? Eu estava no batismo dele, e num congresso de UMATS, lá dos jovens de Curitiba, eu lembro que nós estávamos no congresso, e nós estávamos, acho que foi no ano de 2000, 99, 2000, e o pastor pregando, eu cantando no coral dos jovens, eu olhava para a galeria, ele lá no canto, falava, Senhor, hoje não precisa fazer nada comigo, só batiza ele com o Espírito Santo. Quando eu olho, passando o tempo, eu vi ele pulando. Eu falei assim, será que ele está batizado ou ele está, com meninice? Eu não sei, não tem como saber. Aí quando terminou, eu abracei ele. Quando eu abracei ele, eu escutei a rajada de línguas estranhas no meu ouvido. Então eu vi ele até esse momento. Sabe o que significa? Quando nós se colocamos na presença do Senhor, Ele faz o serviço completo. Por isso que o texto diz que o Senhor cooperava com eles. É o Senhor que fazia. Esse pensamento de que eu tenho que fazer tudo, fica tranquilo, se você está cheio do Espírito Santo, o Senhor faz tudo. Então você cumpre a sua missão. Então nós não somos nós só aceitamos a Cristo para ser salvo. Deus não só te salvou para você ser salvo, só isso. Não. Deus te salvou para você cumprir um propósito. É isso aí. Ele quer sim que um dia, quando Ele vier buscar a igreja, você esteja pronto e você vai morar com Ele. Isso é sem sombra de dúvidas. Mas enquanto você estiver nessa terra, você tem que cumprir um propósito. E qual é o propósito de Deus na sua vida? Se você não sabe, o texto é muito claro lá em Coríntios. Quem já leu aquele texto diz assim, o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não chegou ao coração, foi o que Deus preparou. Aí você fala, mas o que é, pastor? A gente não vai para o versículo seguinte. O versículo seguinte diz o seguinte, ele diz assim, e o Espírito Santo nos revelou, porque Ele conhece as profundezas de Deus. Então, sabe o que a palavra de Deus está dizendo? Aquilo que o teu olho não viu, o teu ouvido não viu, não chegou ao teu coração, o Espírito Santo pode te revelar. Ele está afirmando que Ele revelou. Por isso que algumas vezes o apóstolo Paulo diz o seguinte, e Deus revelou esse mistério a quem? A igreja. Capítulo 3 da carta aos Efésios. Então tem coisas que Deus fala conosco, ministra em nós, e principalmente qual é o nosso propósito. Você é uma oliveira, ou na verdade um jambuzeiro enxertado na oliveira, para cumprir um propósito, para dar fruto. Então nós estamos aqui para dar fruto. Parece estranho, pastor, mas isso não é bem assim, hoje em dia não é tão fácil. Se hoje nós vemos crianças, adolescentes, jovens, defendendo as suas ideologias, por que nós não podemos defender a nossa? Por que também eu não posso falar do Evangelho? Por que eu não posso cumprir a missão que eu tenho? A responsabilidade que Deus me deu? E eu posso afirmar para você, que você não vai se arrepender. Você vai ver Deus trabalhando através da sua vida. Mas o que eu devo fazer? É só buscar a presença do Espírito Santo do Senhor. E fica tranquilo, você será testemunha de Cristo. Agora também, uma coisa que nós temos que compreender é o que Jesus Cristo falou. Jesus Cristo disse uma coisa na última oração dele, antes de subir ao céu, ele disse o seguinte, Pai, dê-lhes a glória de ser um,
assim como nós somos um. Ele está falando do quê? De unidade. A unidade, ela revela o quê? Quando nós estamos em unidade, ela revela Cristo em nós. Quando nós estamos unidos, nós somos o quê? Corpo. Corpo de Cristo. A igreja. E se algum vão se assustar com isso, não se assuste, mas é Bíblia. Quando é que eu sou corpo? Quando eu estou na condição de igreja. Eu não estou sozinho. Eu não posso dizer, eu sou a igreja sozinho. Não, eu sou a igreja quando eu estou junto. A igreja, a noiva de Cristo, é quando está junto, não é quando está sozinho. É quando nós estamos juntos. É a mesma coisa do seguinte, se eu chegar aqui para o Júnior, quem é da sua família? Cadê a tua família? Você tem família? Ou seja, ele é família sozinho? Não. Ele precisa mostrar quem é, para ele não ser sozinho. Assim também é a igreja. A igreja não é sozinha. É como o corpo. Se vocês verem um braço ali na rua, alguém vai falar, cadê o corpo desse braço? Vai ser estranho encontrar um braço ali. Não é assim que nós pensamos? Aí se você olhar só o tronco, cadê os membros? Cadê a cabeça? O corpo, aí se você olhar ele separadamente, você consegue identificar de quem é o corpo? Você vê um braço aqui, uma perna ali, você consegue identificar? Não. O que você precisa? De um corpo completo. Então, quando nós estamos em corpo completo, nós refletimos exatamente quem ele representa e quem ele é. Quem ele é? A imagem de Cristo, porque ele é a cabeça. E um corpo, você identifica ele por o quê? Qual o principal que você precisa? A cabeça. Então, quando você vê a cabeça e fala, é fulano. Não é assim? Se eu mostrar o corpo inteiro, mas não mostrar a cabeça e falar, não sei de quem é. Quando mostra a cabeça que você pensa, é fulano. Então, nós temos a missão de transparecer Cristo de verdade. A nossa unidade transparece Cristo. Por isso que Jesus mesmo disse, dá-lhes a glória de ser um, assim como nós somos um, para que todos saibam que eu sou filho do Senhor. Que ele era o Filho de Deus. O principal objetivo é evidenciar Cristo. Esse é o principal propósito nosso. Você é imagem e semelhança do Senhor. Se você é imagem e semelhança do Senhor, as pessoas quando olharem para você, tem que ver em você o quê? Cristo. É aquilo que eu falei para os irmãos. Eu não falei nada, mas ele chegou, você é crente. Você é crente. Agora tem uns que se confundem tanto, porque a gente fala o seguinte, vamos lá à igreja, fala assim, mas fulano também é crente, mas eu acho que ele não é crente não. Eu lancei um desafio lá na igreja do Pinheirinho, falando o seguinte, olha, você não tem missão de evangelizar o bairro inteiro. Eu só quero que você convença o teu vizinho da frente ou dos lados para vir à igreja. Aí uns irmãos, que difícil, hein, pastor? Eu falei, por quê? Por que é difícil? Porque muitas vezes não dão testemunho de crente de verdade. Aí como é que eu vou falar que eu sou crente se eu nunca dei testemunho de crente? É igual como você chega, já ouvi muito disso entre adolescentes da igreja, pastor, fulano é crente aqui, mas lá na escola, se o senhor conhecesse, eu não vou perguntar, né, mas pelo jeito que alguns estão rindo e estão dando aquela tipo assim, você lembra de fulano? Já estão comentando, eu vou pedir para vocês falarem, não, mas deve ter alguém desse tipo, não tem? Pastor, o menino lá, não parece que é crente, a menina então, muito menos. Ninguém está pedindo muito para você. Só está falando para você evidenciar nas suas atitudes. É o que Paulo disse. Tem atitude de Cristo. Pensamento de Cristo. Mente de Cristo. Faça como Cristo fosse que estivesse ali e fizesse no teu lugar. Será que Jesus Cristo faria as mesmas coisas que você faz? É ensino, não tem nada de anormal aqui não, tá? Não vou trazer nenhuma coisa diferente que você já não saiba. Só que nós precisamos praticar aquilo que Jesus Cristo nos deixou. Então, a sua principal objetivo, você quer ser espiritual? Cumpra a sua missão. Agora, outro também, e o horário está correndo. Tem uma missão nossa, e a principal dela, que foi colocada aqui, principalmente com a temática que me passou, é sobre ser a missão discipuladora.
A minha responsabilidade é de repassar aquilo que eu recebo. Agora, Jesus Cristo tinha essa atitude. Olha o que Jesus Cristo faz. Encontra dois jovens andando ali no caminho de Emaús. O que ele faz com os dois? Chega aí, está tudo bem? Não, você não está sabendo das notícias que aconteceu lá em Jerusalém? Tinha um homem que veio entre nós. E esse homem, nós achamos que ele nos salvaria. Nós achamos tanta coisa e tal. Começou a falar do próprio Jesus Cristo. Aí ele falou assim, mas vocês não lembram? Aí Jesus Cristo vem, começando a trabalhar, diz a palavra, começando por Moisés, e ele vai até todos os profetas, falando dele mesmo. Jesus Cristo dá uma aula para eles. E sabe o que é o melhor? Diz ainda o texto, que depois, quando Jesus vai, ele fala assim, quando ele nos abria as Escrituras, o nosso coração não ardia. Sabe o que tem que acontecer quando você abrir as Escrituras? O teu coração tem que arder. Quando você ouve uma ministração da palavra, o teu coração tem que arder. Fala assim, se não arder, pastor, será que está errada a palavra? Ou é você? Porque quando há um desejo enorme de aprender, se nós se propomos a ser ensináveis, ou seja, eu quero aprender, eu sempre vou estar pronto para absorver o máximo daquilo que está sendo dito. Eu abro o meu coração de verdade. E não importa a minha idade. Eu não esqueço de ministrações quando eu era criança. Eu confesso que tem uma mensagem que eu vi quando eu tinha uns 12, 13 anos, que eu tenho um morro de vontade de pregar, mas eu não conseguiria ser tão enfático como aquele pastor pregou. E toda vez que eu olho o texto, eu falo, que vontade de pregar, igual aquele pastor quando eu era criança, e eu não esqueci. Então nós temos que permitir o Senhor falar conosco, por quê? Porque depois eu tenho que repassar. Eu tenho a obrigação de repassar. Tem um texto lá em 1 Coríntios, que diz assim, há tantos mentores de Cristo, mas poucos pais. Como assim? Ele está dizendo o seguinte, há tanta gente falando de Cristo, mas poucos gerando pessoas para que elas possam também gerar. Há tanta gente falando de Cristo, mas são poucas delas que estão sendo preparadas de verdade para serem também discipuladoras. Tudo que vocês absorvem aqui é para vocês ensinarem. Isso não é só para a vida de agora, vai ser para toda a vida de vocês. Vocês estão aqui para aprender. Se aprendendo, você tem a obrigação depois de repassar. E repassar isso com todo o teu coração. E não é só chegar e falar, chegar e sentar, olha, eu vou explicar o que aconteceu. Não, você tem que falar acreditando naquilo que você fala. É como um pai para o filho, é isso que Paulo está dizendo. Sabe o pai que senta com você e te ensina? Filho, que pai que sempre está ensinando, filho que não quer aprender, mas está sempre ensinando. Eu tenho 2 filhos, um de 13 e uma de 19. Então, adolescente e jovem. Os 2, muitas vezes eu sento com ele e falo assim, olha filho, eu vou ter que ensinar vocês. E eu tenho uma dificuldade que tudo aquilo que me confronta eu acabo tendo que, eu me cuido o máximo, me policio demais. Uma vez, uma irmã no círculo de oração chegou para mim e falou, pastor, a oferta do congresso do círculo de oração será de quem? Da igreja ou nossa, ou do departamento? Eu falei, por quê, irmã? Não, porque se for da igreja eu nem vou fazer oferta. Eu falei, irmã, desculpa, irmã, agora senta aí. Por quê, pastor? Não, senta, tu vai ter que conversar. Ela falou, por quê? Você vai ter que entender o sentido verdadeiro da oferta. Para mim, a oferta está dentro de um culto. O culto sem oferta não é culto. Ele precisa ter esse momento de entrega. Inclusive, o culto se restringia no Antigo Testamento só assim, era só oferta. Não tinha aquele momento ali, nós abrimos, não tinha nada disso. Não tinha nem um hino de fogo. O que tinha mesmo era fogo que descia e consumia o altar. Então você tem que entender que a oferta não é para A ou para B, é para o Senhor. Ela falou assim, tá, entendi, e é de quem?
Falei, não entendeu nada. E as minhas respostas, fica tranquilo que eu dei a ela, mas não vou falar aqui. Nós somos, sabe o quê? O que diz lá em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 ao 3. Nós somos carta de Cristo. Você é uma carta. Então, quando as pessoas olharem para você, tem que ler Cristo. Você é a carta de Cristo. Então, tem que ler em você. Tem que observar em você. E se isso não acontecer, você deixou de ser carta. O apóstolo Paulo até diz o seguinte: você não precisa de carta de recomendação, você não precisa de ninguém falar de você. Mas quando você chega, você já é a carta. Você é a própria carta. Então nós somos a carta de Cristo. Nós somos a carta que leva Jesus Cristo e faz com que todos vejam Cristo em nós. Agora também, nós somos o quê? A igreja. Você tem uma missão, que é discipuladora, só que você não deixa de ser igreja. Você é a igreja. E sabe o que me chama a atenção? É o que diz em Efésios capítulo 3, versículo 10. Diz assim: agora, hoje, neste momento, é pela igreja que a multiforme sabedoria de Deus se fará conhecida. Claro que no versículo 11 ele deixa muito claro, ele diz o seguinte: segundo o propósito em Cristo Jesus. Tem um propósito? Tem. Sabe o que ele está dizendo? Se antes, é isso que Paulo está falando, se você ler a carta dos Efésios, você vai entender isso. Ele fala o seguinte: se antes o Senhor operou pelo seu Espírito Santo, através de Jesus Cristo, o poder estava manifesto nele, hoje é pela igreja. Hoje é através de nós. E ele diz ainda, ele fala no capítulo 1 da carta dos Efésios, que anteriormente ali, o poder que operava em Jesus, que ressuscitou dentre os mortos, é um poder que está sobre nós e que nós cremos. Então, se está sobre nós, sabe o que ele está dizendo? Sabe quando Jesus operou milagres, e ali enfermos foram curados, paralíticos andaram, mortos ressuscitaram, demônios foram expulsos? Sabe esse poder? Está sobre nós. Só para você entender, porque o Espírito Santo não é uma energia, tá? Não vem com essa, não, mas não é. Para você não ter um falso entendimento, deixa eu deixar bem claro. Não é uma energia. Ele é a terceira pessoa da Trindade, com atributos divinos. Mas, Jesus Cristo não operou no 220 e nós no 110. Jesus Cristo operou no mesmo nível que nós também, a ponto que ele diz o seguinte para nós: o que ele falou? Vocês não farão só coisas iguais, vão fazer coisas maiores. Então, sobre nós tem um poder, ou seja, a igreja tem um poder que pode sim fazer coisas maiores que Jesus fez. Quer um exemplo disso? Há um tempo atrás, acho que uns 20 anos, eu tinha 1 ano de casado, estou com 21 anos de casado, foi bem no começo. A minha mãe me ligou. Às vezes eu estou doente, vem aqui em casa orar por mim, eu estou doente, eu não consigo levantar da cama. Aí eu fui. Cheguei na casa da minha mãe e fui para orar por ela, e o Espírito Santo falou para mim: não, você não vai orar. Eu falei: como não vou orar? Ele falou: não, quem vai orar vai ser o Diego, o meu sobrinho, com 8 anos de idade. Aí eu falei assim: Diego, você pode orar pela vovó? Ele estava assistindo televisão. Ele: hã? Falei: você ora pela vovó? Ele: por quê, tio? Falei: não, porque Deus falou que você que vai orar pela vovó. Aí ele olhou e falou assim: meio que não estou querendo muito, não. Aí eu falei: desliga a televisão. Ele desligou. Falei: mãe, dobra o joelho. Ela olhou para mim: às vezes eu pedi para você orar por mim. Eu falei: não, Deus falou que é o Diego que vai orar pela senhora. Aí ela dobrou o joelho. Falei: dobra o joelho, mãe, por gentileza. Ela dobrou. Falei: Diego, ora. Fechei o olho e fiquei olhando, né? Se é um olho olha, o outro vigia, né? Olhando para o Diego lá. Eu falei: esse está no verdadeiro espírito de oração. Mas é para orar alto. Eu falei: Diego, ora alto. Ele: hã? Ora alto. Ele: hã?
Eu falei, Senhor, ele não está orando. Como é que vai, o Senhor pede para ele orar se ele não ora? Aí Deus falou para mim, coloca a mão nas costas dele. Eu só coloquei a mão nas costas dele, ele levantou a mãozinha dele e falou com uma autoridade. Disse assim, seja curada em nome de Jesus. Foi a grande oração dele. Sabe o que aconteceu? Minha mãe foi curada instantaneamente. Ela estava com falta de ar, ela voltou, ela levantou e falou, eu estou bem, nem falta de ar eu tenho mais. Ela foi curada instantaneamente. E sabe o que eu descobri depois, a minha irmã me contou? Que ela encontrou o Diego algumas vezes deitado no quarto dele, com 8 anos de idade, orando e falando, Senhor, faça o que o Senhor faz na vida do meu tio, na minha vida, e me encha do Espírito Santo para eu orar para as pessoas serem curadas. 8 anos de idade. Eu não sabia disso. Mas o Senhor que conhece todas as coisas, Ele já te separou, como diz a palavra lá em Jeremias, Ele diz assim, antes de estivesse informe, ou seja, sem forma, no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Então tem aqui no nosso meio aqui, jovens, temos aqui pessoas, adolescentes, irmãos, que Deus já determinou sobre a sua vida um propósito lá na frente que você ainda não descobriu, mas já está dentro de você. Sabe o que você tem que fazer? É como Isaías dizendo, eis-me aqui, Senhor, eu também quero ser usado por Ti, eu também quero ser cheio do Teu poder, da Tua presença. Eu estou falando de uma criança de 8 anos. Nós já vimos tantas coisas acontecendo. E por que nós não podemos viver isso de verdade? Nós somos a igreja. É sobre nós que está a presença do Senhor. É sobre a tua vida que está a presença do Senhor. O Espírito Santo está aqui. Ele habita aqui. Nós somos templo dele. Você é a morada do Espírito. Você sabia disso? Você não é qualquer um, não. Habita sobre você o Espírito Santo. E se ele habita dentro de você, o que você precisa? É só que ele se manifeste. E se manifestando, você vai cumprir o seu propósito. Jesus falou isso para os discípulos lá em João. Ele disse o seguinte, olha, não fica preocupado, não turbe o coração de vocês. Jesus Cristo começa a descer, a nivelar as coisas para eles entenderem. Vocês creem em Deus? Aí eles falam, claro que nós cremos em Deus. Eles passaram a vida deles falando de Deus para eles. O povo de Israel sempre ouviu sobre Deus. Aí vocês creem em Deus? Eles, creio? Claro que eu creio em Deus. Tá, se vocês creem em Deus, crede em mim. O que Jesus faz? Traz o mesmo nível. Fala assim, ó, o mesmo nível de confiança que você tem em Deus, confia em mim. Aí eles falam assim, não, nós confiamos em ti. Tá, então eu vou embora, mas eu vou preparar lugar para vocês, não vou deixar vocês aqui. Só que até eu voltar, vocês entenderam? Ó, eu no mesmo nível do Pai, mas nós vamos mandar sobre vocês um outro, do mesmo nível. Do mesmo nível. Ele não está dizendo, eu vou mandar um copo, e aqui está o microfone. Não, eu vou mandar 2 iguais, são iguais, é outro, é igual. Então são 2 microfones, você não consegue comparar 2 coisas diferentes. Quando as coisas são iguais, você fala outro, não faz assim? Aqui é uma menina, aquele é outro menino? Não, é uma outra menina. É assim que nós fazemos. Aí Jesus fala o seguinte, eu vou trazer alguém, vai ser enviado alguém, quando vocês rogarem, eu vou rogar ao Pai, e Ele vai mandar sobre vocês o Espírito da verdade. Que o mundo não conhece, ou seja, só aquele que aceita Cristo conhece. Não é qualquer um, não. Falar, o Espírito Santo está sobre todo mundo. Tá não, tá não. Só quem serve a Cristo de verdade. Que o mundo não conhece, mas vós conheceis. Nós conhecemos. E Ele habita em vós. E Ele estará em vós, ou seja, Ele vai se manifestar em vocês. Aí sim que Ele diz, e vocês farão coisas maiores, Ele será o ensinador de vocês, vocês vão ver as coisas acontecendo. Então é isso que o Senhor quer para nós. Ele quer encher esta juventude, Ele quer encher os adolescentes, Ele quer encher a igreja com a sua presença, para que quando sair por aquelas portas aqui, você seja testemunha de verdade, o evangelho seja pregado, e que haja um avivamento de verdade nessa cidade. Não adianta nós vivemos lá em Curitiba algo, e vocês não viverem aqui, tem que ser todo mundo. Nós buscamos
a mesma vontade, pregamos o mesmo evangelho, e temos o mesmo Espírito Santo sobre nós. Então está na hora de sermos igreja de verdade e cumprir o propósito em Cristo Jesus, porque é tudo em Jesus, não é sobre mim, não é sobre você, sempre será sobre Cristo. Nós temos que compreender que o Senhor, Ele quer manifestar hoje, não amanhã. Não é amanhã, é hoje. É hoje que Ele quer te batizar com o Espírito Santo. Eu e minha esposa, acho que faz 2 semanas, fui ministrar para um retiro de jovens e adolescentes de uma congregação nossa. Quando eu cheguei lá, eu falei para minha esposa, falei, amor, ela o quê? Eles não são crentes, não. Eu falei, nem vou me estressar. Ela, que foi? Eu falei, não, se eu for pregar a verdade aqui, vai ser, arrependei-vos, porque é chegada a hora. Aí ela olhou para mim e falou assim, aí agora? Eu falei, não, deixa eu orar a Deus, vou ver o que Ele quer, porque eu faço aqui. Aí o Espírito Santo falou para mim, ame eles, e eu vou te mostrar o que eu vou fazer com eles. Eu confesso que eu sou difícil de escandalizar, mas aquele dia eu me escandalizei. Mas na hora de ministrar, quando estavam todos ali, o Senhor falou para mim, fala para eles que eu amo eles, e que eu quero manifestar o meu Espírito sobre eles. Nós começamos a orar, o Senhor começou a batizar com o Espírito Santo. Eu confesso que eu falei para minha esposa, falei, amor, eu já vi batismo com o Espírito Santo, mas desses aqui, desse nível, eu nunca tinha visto. Nós, que parece que tem horas, que travamos o que Deus quer fazer. Eu tenho que dar liberdade, eu tenho que abrir meu coração. Está na hora de nós sermos de verdade, como a palavra de Deus diz, cheios do Espírito Santo do Senhor. Vocês estão em um seminário que fala cheios da palavra. É por isso que no mesmo texto que Jesus fala do cheio do Espírito Santo descendo, que seria o ensinador, ele diz o seguinte, vocês me amam? Ele fala, sim, Senhor, nós te amamos. Ah, é? Então guarda os meus mandamentos. Espiritualidade, não existe ela, biblicamente falando, sem a palavra. A palavra, sim, ela que transforma, ela que vivifica. É dela que nós precisamos nos pautar, nela que nós precisamos nos pautar. Eu estou fazendo um exercício com meu filho de 13 anos, o Brian. Eu comecei o ano, falei assim, filho, vamos fazer um desafio junto? Ele, o quê, pai? Vamos ler a Bíblia juntos esse ano? Ele falou, vamos, pai. Aí hoje chegou para mim, pai, estou em Cantares. Já estou em Cantares. Aí eu fui ver no cronograma, está certinho, filho. Ele está lendo a Bíblia. Aí de vez em quando que eu estou sozinho com ele, ele fala, pai, pode fazer uma pergunta? Eu, sim. Por que fulano, ciclano, e começa a fazer pergunta de texto que eu nem lembrava que existia. Ele falou, pai, o senhor não sabe? Eu falei, filho, eu não lembro, mas se eu ler a Bíblia ali, eu vou lembrar. Aí ele falou assim, não, pai, porque a história é assim, 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 assim. Sabe o que nós precisamos hoje? Se tem pais aqui, está na hora de você sentar com seu filho e fazer como diz lá em Êxodo, e explicar a ele por que você serve a Deus. Uma vez eu ouvi isso de um pastor, ele disse o seguinte, qual foi a última vez que você explicou por que você vai à igreja para o seu filho? Porque a gente sempre fala, vem, vai. De repente, você diz, eu estou aqui na igreja porque o meu pai mandou. Meu pai pagou lá a inscrição, tem inscrição? Pagou a inscrição e eu tive que vir. Eu fui obrigado. Muitos não sentam e conversam sobre o porquê que eu estou. Por que eu sirvo ao Senhor? É isso que nós temos que compreender. Então, você tem que compreender por que você serve a Deus. Você já se perguntou isso? Por que eu sirvo a Deus? Por que eu vou à igreja? Ah, eu vou lá por quê? Porque de vez em quando vem um hino legal e eu choro. Porque nem um arrepio quando dava com nós antigamente, eu não sei se deve ter irmãos aqui que lembram, né? Que quando chegava, acontecia uma coisa diferente, que você via que era Deus manifestando. Rapaz, dava um arrepio. Nem isso está tendo mais. Se nós formos nivelar nosso nível de espiritualidade,
ela está num nível tão abaixo do que já foi vivenciado, que alguns temem até dizer que não tem mais as manifestações do Espírito Santo como antigamente. E vai ter muita gente falando para vocês que essas manifestações eram para o tempo lá antigo, não é mais para agora. Tem teorias e teologias que defendem isso. Então, vocês louvem a Deus por colocar uma temática aqui para explicar a vocês que o mesmo Espírito é o mesmo. O Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele é atemporal. Tudo que vocês vivem hoje, vocês podem viver em uma intensidade tão grande diante de Deus, que não é como nós até imaginamos. Ele pode nos surpreender. Por quê? Por isso que Paulo diz na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 10, olha o versículo 20. Na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 20. Ele diz o seguinte, claro, no versículo 14 ele fala assim, por esta causa me coloco de joelhos. Paulo, você não vê ele falando sobre isso. Ele está dizendo, sobre a igreja está a responsabilidade de manifestar o poder de Deus em todas as suas formas. Isso é o versículo 10. No versículo 14 ele fala assim, por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 15, vai aproveitar que já está aí. Acredito, a qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Continua, versículo 16, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados, ou seja, fortalecidos, com poder, pelo seu Espírito no homem interior. Ele está dizendo, é de dentro para fora. Quem age de fora para dentro é o diabo. Pode observar, ele te ataca de fora para dentro. Ele ataca o teu corpo, ele ataca as tuas paixões, ele ataca todas as coisas, ataca aquilo que você está presenciando. Ele quer deturpar de fora para dentro. Agora, de dentro para fora, quem opera é o Senhor. Versículo 17. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, versículo 18, podeis perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Do quê? Continua. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Se em Colossenses ele diz que Jesus Cristo habitava a plenitude de Deus, ele está dizendo que nós precisamos ser cheios. Habitar totalmente nós não vamos conseguir. Lá ele diz o seguinte, ele habitava sobre Jesus Cristo a plenitude. Sobre nós temos que ser cheios. E depois de cheio de toda a plenitude do Espírito Santo de Deus, olha o que diz o versículo 20. Aí fica fácil de eu entender. Ora, aquele que é poderoso, quem? Deus, não sou eu que opero, não sou eu que faço, é Deus. Para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele está dizendo que não há limites para aquilo que Ele quer fazer através da sua vida. Você entendeu? Aquilo que, sabe, pensa qualquer coisa. Ou pensa qualquer coisa. Ele está falando assim, que Ele pode ir além. Além. Depois que eu me entendi que o poder está sobre mim, eu entendi que tem um propósito sobre mim, Paulo está dizendo, você precisa compreender isso, e eu vou colocar de joelho para orar por você, para que você encuque na tua cabeça, que vai chegar o momento que você vai pedir, e o Todo-Poderoso vai fazer além do que aquilo que você pediu, ou você pensou, por quê? Mas o que acontece? Segundo o quê? O poder que opera, leia o texto, em mim? Em nós. Há um poder que opera em nós? Então é isso. Tem um poder que opera em nós? Tem um poder que opera na sua vida? Tem um poder que opera na sua casa? Sim, porque você está lá. Se esse poder opera em nós, então algo vai acontecer. Por isso então que eu coloquei no texto, e eu quero encerrar nesse texto, que está lá no primeiro
E coloca, por favor, Marcos 16, 20. Marcos 16, 20. Observa bem. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com... O que está escrito no final? Com os... Que... Espera aí. Tem um poder sobre nós, e tem algo que acontece quando nós saímos para cumprir nosso propósito. Ele está dizendo que os sinais nos seguem. Não é você que vai atrás do canelinha de fogo. Ah, tem uma irmã lá, rapaz, quando ela ora, o céu desce. Rapaz, tem um lá que revela tudo, CPF, RG, ele revela tudo que você quiser, DNA. Então, você sabe, se não é filho, vai descobrir, você é pai, mãe, Deus aqui, porque é o revelamento de tudo, né? O Espírito do revelamento. Aí ele fala o seguinte, é isso que o texto está dizendo? Não, ele está dizendo que quando eu descubro, quando eu cumpro o meu propósito, quando eu faço aquilo que o Senhor quer, o Senhor, além de confirmar estar comigo, os sinais acontecem naturalmente. É consequência. Então, uma vida de oração, uma vida de devoção a Deus, vai fazer com que as coisas aconteçam. Só eu estar presente. É Pedro passando e a sombra curando. Ah, como assim, pastor? Não era ele, era a presença. Não era ele, era a presença. É como diz lá em Atos também sobre o apóstolo Paulo, diz que ele fazia coisas extraordinárias pelo Espírito, pelo que o Senhor habitava na vida dele. E alguns até, olha, claro, Paulo não instruiu isso não é doutrina, ou seja, não é ensinamento para você fazer. Pegavam aqui os aventais deles e levavam para os enfermos, e eles eram os curados. O poder de Deus está sobre nós. É isso que o apóstolo Paulo fala no versículo 10. E depois ele confirma dizendo que faríamos coisas, como se estivesse dizendo na época de Jesus lá, o que Jesus disse, que além daquilo que você pensa ou que você pede. Você acha que a prova lá, tirar 10 na prova e o Senhor fazer você lembrar é difícil? Ele vai além disso. A casa que você quer comprar e você não tem dinheiro, você acha que é difícil? Ele vai além disso. Mas tudo tem que ter um propósito. Em quê? Lembra do texto, no versículo 11. Um propósito em Cristo. Porque quando nós cumprimos o propósito em Cristo Jesus, as coisas acontecem de forma natural. Eu posso dizer isso sem sombra de dúvidas. E como eu gostaria de voltar à idade de vocês. As melhores ou as experiências que me dão, que solidificam a minha fé, elas são experiências que eu tive de 18 anos até 21 anos. É isso mesmo. Experiências que solidificam a minha fé, que se o Senhor repetisse, eu não acharia nem um pouco ruim. Nós estamos em um momento, vocês vivem um momento que Deus pode conceder vocês experiências. Eu lembro bem. E eu só conto isso quando Deus permite. Eu estou sendo bem sério, porque alguns podem compreender de forma errada. Eu estava num congresso da UMAD, lá em Curitiba. E um dos congressos, no ano de 99 e 2000, eu sempre erro ali, então fico entre esses dois, 99 e 2000. E eu lembro que eu estava sentado no coral. Um pastor estava pregando. Ele diz, hoje o Senhor quer levantar verdadeiros profetas para essa geração, não contadores de história. Pessoas que quando falam, o Senhor faz de verdade. Eu lembro que lá no meio, eu gritei, eu quero ser um desses. O poder do Espírito Santo desceu de uma forma que eu não sei explicar para vocês. Eu lembro de ter olhado no relógio antes, era parecido com o horário de agora. E quando eu olhei no horário, era 9:05 ali, porque eu tinha visto, estava olhando, porque natural, você olha no relógio. Aí naquele momento, eu só sei de uma coisa. O Espírito Santo veio de uma forma, que eu comecei a pedir ao Senhor, dê mais. Eu quero ver mais. O Senhor se revelou a tantas pessoas, Moisés, o Senhor fez tanto isso, e fui falando, mencionando todos os textos bíblicos que falavam da manifestação do Espírito Santo, do Senhor, de Deus, de tudo que a palavra de Deus dizia.
Eu não sei em que momento foi isso ou quanto tempo durou. Eu estava sentado. E do jeito que eu fiquei sentado ali, eu fiquei. Eu estava ali e abriu-se, como se tivesse descido, para exemplificar, um elevador do lado. A porta se abriu. Saiu 2 seres, um de cada lado. E saiu um ser maior e parou na minha frente. Junto com ele uma brisa e um cheiro. Um cheiro que eu não sei explicar. Eu tinha 19 anos. Até hoje eu não esqueço. E aquele cheiro que veio, eu sentindo aquele cheiro, e aquela brisa que eu sentia que batia no meu rosto. Eu comecei a chorar e falei assim, o que está acontecendo? Aí o Espírito Santo falou para mim, Jesus Cristo está na tua frente. Eu quis abrir o olho e não conseguia. Eu só comecei a gritar. As pessoas que estavam à minha volta disseram que eu não falei nada. Eu falei assim, me leva contigo, eu não quero viver mais nesse mundo, porque o que foi revelado para mim, a glória do Senhor ali, naquele momento, eu queria morrer. Fala, pastor, o que o senhor está contando? Eu tinha 19 anos. E eu gritava, as pessoas disseram que eu não falei nada. Passou a minha volta e foi embora. Quando foi a brisa, o cheiro junto, fechou, aqueles 2 seres entraram e fechou e sumiu. Terminou. Aquele momento eu só vi alguém me batendo, vamos embora que nós estamos fechando a igreja. Na verdade era o Morumbi Expo Center, estava vazio. No congresso de jovens lá, não tinha música, não tinha mais ninguém, só estava eu. A irmã Isis me batendo, falando, já fechamos a cantina, eu fui com ela, eu ia carona com ela. Vamos embora, Alzias, vamos embora. Quando eu olhei para ela e fui contar para ela, eu não conseguia falar. Eu só conseguia chorar. Aí uma outra irmã que estava com ela chorando, falou, eu também quero, eu não quero ficar mais na cantina, eu quero ser batizada com o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo falou para mim, coloca a mão na cabeça dela. Quando eu coloquei a mão na cabeça dela, ela foi batizada na hora. Quando eu entro dentro da minha casa, minha mãe estava dormindo. Eu fui contar para minha mãe, eu queria contar para minha mãe. Eu acendo a luz, a minha mãe começa a chorar. Eu falei, o que foi, mãe? Ela, eu não sei, eu só sei que entrou alguém com você aqui nesse quarto. Ela falou assim, Deus acabou de me falar que Ele te deu um ministério hoje. Ele fez algo contigo hoje, Ele te deu uma experiência hoje diferente. Aí eu comecei a contar para ela tudo o que tinha acontecido. No outro dia, no culto, que foi no sábado, eu peguei no culto, aí eu contei para as pessoas, alguns não acreditavam. Pode ser que alguém não acredita, isso é para mim, mas Deus pediu para falar isso hoje. Eu cheguei no outro culto, na hora do apelo, eu falei, hoje eu vou lá na frente só para agradecer. Irmãos, caiu um poder na igreja que eles acabaram me derrubando. Isso, me deslocaram, eu caí. Quando eu caí, vieram os diáconos, já me pegaram, eu falei, onde vocês estão me levando? Só que me colocaram no outro lugar. Quando me colocaram no outro lugar, eu lembro bem que eu falei assim, sabe uma coisa, eu vou aproveitar. Eu vou só escutar o povo adorando. Eu não escutava o povo adorando. Eu escutava fogo queimando. Sabe aquele que estrala? Só escutava isso. Eu falei, não acredito. Senhor, ontem o Senhor faz isso. Hoje, o fogo queimando, que estralava. Eu não escutava aleluia, glória a Deus. Eu tinha 19 anos. Não é a idade que separa a gente daquilo que Deus quer fazer. É só um coração. E a palavra de Deus diz, se você não se tornar como uma criança, você não vai entrar. Então uma criança tem um coração sensível muito mais do que nós adultos. Deus pode se revelar para você hoje, agora. E você sair daqui, muitas das vezes sem palavras, vai testificar do que Cristo fez na tua casa, na tua vida. E quem sabe, como eu estava ministrando na EBA agora, a Escola Bíblica de Adolescentes lá em Curitiba, uma menina em choro, assim, quando eu estava ministrando, ela pegou a minha mão e começou a chorar, falou, pastor, eu nunca vi isso na igreja, você está ministrando, alguém pegar na tua mão e querer falar com você. Ela falou assim, minha mãe está desviada, pastor. Eu quero que minha mãe volte. Sabe o que Deus pode fazer? Ele te encher da presença dEle. Quando você entrar na sua casa, o seu pai e a sua mãe vai ver a diferença e eles podem se converter.
Deus pode fazer isso. Quem acredita nisso? Se você acredita, então coloca-se de pé. É cheios da palavra. Tudo que foi dito hoje aqui foi a palavra. Você não pode desvincular em nenhum momento a palavra das experiências com Deus. Não esqueça disso. Mas vamos sair do movimento espiritual e vamos para o avivamento de verdade? Nessa época, eu fui num culto, e eu lembro do culto de jovens, que eu era um dos líderes. Começou a cantar o hino da harpa, e sempre os jovens. Jovem, desperta, face, pronto e alerta. Eu comecei a chorar. Aí o irmão que estava do meu lado falou, que tá, tudo bem? Você está com algum problema? Eu falei, não, estou não. Ele falou, mas por que você está chorando assim? Não está acontecendo nada. Eu falei, não. Eu falei assim, só o fato de estar aqui ouvindo a adoração a Deus já me faz chorar. Aí ele falou assim, mas é o hino, rapaz. Sempre tem uns no meio, né? Tem sempre o joio no meio do trigo. Eu falei assim, não é um hino, é adoração. Eu não preciso trazer aqui os melhores, os maiores em nomes de cantores para Deus trabalhar, e nem de pregadores. Sabe o que eu preciso? É só voltar o meu coração para Deus. E Ele vai fazer. Ele vai fazer. Nem precisa ninguém forçar nada. É natural. É só eu entender na minha mente que eu não estou aqui por mero acaso. Eu tenho um propósito. Você é escolhido. E não tem idade para isso. Não tem idade. Qualquer um do que estão aqui pode ser usado por Deus. Qualquer um pode levantar a sua mão em um hospital e o Senhor curar. Qualquer um aqui pode andar por essas ruas e as pessoas verem Cristo em você. Deus, Ele quer usar, alguns dizem, né? Jovens, adolescentes são a geração do futuro. Não é, é hoje. Hoje Deus já pode fazer. Agora. Mas o que eu preciso, pastor? É só falar assim, eis-me aqui. Já habita em você o Espírito. Ah, mas eu não aceitei Jesus. Então hoje é o dia de você aceitar e falar, eu quero reconciliar com o Senhor. Eu quero aceitar a Cristo. Porque assim você será a geração que vai fazer a diferença. Imagina o que o Senhor pode fazer nessa cidade, no seu bairro, na cidade onde você está. Eu vi que tem irmãos aqui de toda a região, né? Então Deus pode trabalhar onde você está. Imagine só se vê a notícia lá em Itaperuçu, né? Em Itaperuçu, Deus está fazendo com que muitas pessoas venham para Cristo. Por quê? Porque tem uns jovens lá, tem uns adolescentes lá cheios do Espírito Santo do Senhor. Teve um ano numa congregação que eu dirigi e o Senhor me deu um sonho. Congregação do Barreirinha, até não é muito longe daqui. Ali no Barreirinha, Deus me deu um sonho, dizendo que eu tinha que fazer uma camiseta e dar para cada jovem e adolescente da igreja. Eu falei, mas que camiseta? Escrito assim, Ele está conosco, e você? Escrito na frente, Ele está conosco, e atrás, e você? Aí eles perguntavam, quem é que está com vocês? Claro, é Jesus Cristo. Ele fala, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Os jovens e adolescentes falaram assim, pastor, o que nós vamos fazer com essa camiseta? Ele falou, vocês vão sair na rua. E vai chegar ali nos semáforos e vai entregar exatamente essa pergunta. E o interesse da igreja, é claro. Fizemos isso. Naquele ano, foram batizados 23, numa igreja pequena. 23 pessoas. Sendo delas, metade adolescentes que não conheciam Jesus.
A igreja cresceu de uma forma que começou a me assustar. Chegava no culto de domingo normal, meu sogro esteve lá, eu colocava cadeiras no meio. E falava, vou colocar essa cadeira no meio aqui que eu sei que vai lotar. Culto de ceia, alguns irmãos falavam, pastor, eu não consegui entrar. Por quê? Porque alguns falaram, eis-me aqui, nós queremos. Deus começou a batizar com o Espírito Santo, que chegou um momento que nós não tínhamos mais alguém no meio dos jovens e adolescentes que não eram batizados. Todos eram batizados com o Espírito Santo. Fazia uma vigília, todos eles estavam lá. Eu lembro até hoje uma coisa que me chamou muita atenção. Tinha um jovem, e ele foi para frente e começou a chorar, e o pai dele evangelista, eu cheguei para o pai dele e falei, ora pelo teu filho, ali Deus vai batizar. O pai do lado chegou e fez assim, Senhor, e ficou desse jeito. Eu falei, Senhor, ele é presbiteriano? Não pode. Daí eu olhei para o pai e falei assim, abraça ele. O pai. Eu falei, não, ele não sei. Aí eu chamei o líder adolescente e falei, ora. Aí ele falou, não vou lá não, pastor, o evangelista está ali, como é que o senhor quer que eu ore? Aí eu falei, então dá licença. Eu falei assim, ô irmão, dá licença, seja batizado. O menino foi batizado na hora. Aí o pai olhou assustado para ele e falou assim, tenha mais fé, irmão. Deus começou a trabalhar de um jeito que parecia natural. Eu não estou contando há muitos dias, não. Estou falando de 2 semanas, numa convivência, num retiro. O Espírito Santo do Senhor está aqui. Ele habita aqui. Então eu creio sim, que hoje Deus pode te batizar. Deus pode te encher. Quem crê nisso? Levanta a mão, de verdade. Você crê nisso? Quem não é batizado com o Espírito Santo, vem aqui à frente. Agora eu vou sair daqui, pode usar esse espaço aqui se precisar? Eu vou sair daqui e vocês vêm. A irmã vai cantar? Pode cantar. Quem não é batizado, vem até aqui à frente. Só tem ele? Quem não é batizado com o Espírito Santo, sai desse lugar. Um dia todos nós aqui um dia foi para frente, fica tranquilo. Eu fui várias vezes. Fui 18 anos, eu fui batizado com 18. Filho de pastor. Nós estamos falando sobre espiritualidade. Sem ter o Espírito Santo e não ter pessoas aqui espirituais, não tem sentido. Agora, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Se não pedir, não vem. Tá? Tem que pedir. Não sai de mim para vocês. Não é de mim, é de lá para cá. É do Senhor. Então feche os olhos e peça ao Senhor. Peça ao Senhor. Daralabassure candora labachaia. Se ele pedir para parar, você para e depois você volta no corpo. Tira lá sobre candora labachaia. Pode pedir. Tudo que eu preciso, tu sabes. Aleluia. Tudo que eu anelo, tu tens. Aleluia. Tudo que tu tens é o melhor. Tudo que tu fazes faz bem. O que eu quero nem sempre é bom. Aleluia. Pois nem sempre sei escolher,
mas bendito seja o dia. Aleluia. Cadê os líderes aqui? Tem líderes aqui? Vem orar com eles, junto com eles. Venha, senta no lugar. Cadê os líderes? Obreiros. Só tu tens palavras de vida. O que farei? Se nada sei, se não fores meu guia. Hoje eu escolho o teu querer, a tua vontade, a tua voz, a tua presença, a tua casa, nulo eu escolho nós. Hoje eu escolho segurar na tua mão, pra que me mostres o caminho. Eu renuncio o que pensei, tudo que eu planejei pra mim. Eu abro mão das minhas vontades e do que não vem de ti. Hoje eu escolho anular o meu eu. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus pra me guiar. Eu escolho Deus pra me mostrar o que eu não consigo enxergar, ou que não quero aceitar. Eu escolho Deus, mesmo se doer, pois só Ele sabe bem o que fazer. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus, mesmo sem saber o que é que vai acontecer, pois Ele já sabe do final, antes do início acontecer. Eu escolho Deus, eu confio em Deus, eu espero em Deus. Eu escolho Deus. Hoje eu escolho o teu querer, a tua vontade, a tua voz, a tua presença, a tua casa, nulo eu escolho nós. Hoje eu escolho segurar na tua mão, pra que me mostres o caminho. Eu renuncio o que pensei, tudo que planejei pra mim. Eu abro mão das minhas vontades e do que não vem de ti. Hoje eu escolho anular o meu eu. Eu escolho Deus. Hoje eu escolho o teu querer, a tua vontade, a tua voz, a tua presença, a tua casa, nulo eu escolho nós.
Hoje eu escolho segurar na tua mão, para que me mostres o caminho. Eu renuncio o que pensei, tudo que planejei pra mim. Eu abro mão das minhas vontades e do que não vem de ti. Hoje eu escolho anular o meu eu escolho Deus. Aleluia, aleluia. Cadê os irmãos cheios do Espírito Santo aqui da igreja? Venha até aqui, vamos orar aqui com os irmãos. Venha aqui junto, venha junto. Cadê os irmãos cheios do Espírito Santo? Cadê as irmãs? Tem muitas meninas aqui, cadê as irmãs cheias do Espírito Santo? Tem muitas meninas aqui, vamos orar juntos. Enquanto você vem, eu quero fazer uma pergunta nessa noite. Tem alguém que quer aceitar a Cristo? Tem alguém que quer reconciliar com o Senhor? Levanta sua mão junto com a minha. Tem aqui um rapaz, aqui um jovem, que está aceitando ou reconciliando? Reconciliando? Tem mais alguém que quer aceitar ou reconciliar com Jesus hoje? Tem mais alguém? Levanta sua mão. Levanta sua mão. Tem mais alguém que quer aceitar Jesus? Reconciliar com o Senhor? Tem mais alguém? Levanta a mão. Só esse jovem que está aqui? Tem mais alguém? Se tiver, levanta sua mão lá, vem aqui. Ah, ele está ali? Mais uma aqui aceitando Jesus. Ou reconciliando. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Aleluia, aleluia. Aleluia, a festa só fica completa quando tem salvação. Aleluia. E cadê as irmãs que vão orar aqui? Cadê nossas irmãs? Cadê nossas irmãs? Nós somos participantes daquilo que Deus quer fazer, irmãos. Então venham. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não brinco disso. Continue clamando, continue clamando, continue clamando. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Tu provês o fogo e o sacrifício. Tu provês o Espírito. Eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Tem mais alguém aceitando a Cristo hoje? Mais alguém que quer reconciliar com o Senhor hoje? Tem mais alguém reconciliando com Jesus hoje? Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Tu provês o fogo e o sacrifício. Tu provês o Espírito. Eu peço à igreja, estenda suas mãos para cá. E eu me entrego por inteiro. Vamos fazer uma oração juntos hoje. Enche-me, Deus. Vocês vão orar junto comigo. Eu vou falar e vocês repetem. Diga assim: Senhor, Senhor, Tu és o Deus a qual nós servemos. Nós estamos na Tua presença. E nós cremos, ó Deus, que o Senhor se manifesta em nosso meio. Senhor, sela agora
com teu Espírito Santo. Sela agora com teu Espírito Santo. Enche agora. Enche agora. Batiza agora. Tarala sobre cantura labachaias. Sei cantura labasobre cantura labachaias. Sei cala sobre cantura lamaceire cantura labachaias. Tem carala sobre cantura labachaias. Nosso Deus e Pai, nós estamos em Tua presença, Senhor. A Tua igreja já tem orado numa só voz. Senhor, como confirmação que o Senhor está nesse lugar, Senhor, envia agora, Senhor, o Teu Espírito Santo, Senhor, que desça como fogo agora, que desça agora, Senhor, como águas, dará sobre cantura labachaias, que desça, Senhor, do Seu trono, e enche agora, Senhor, esses jovens, esses adolescentes, da planta dos pés ao alto da cabeça, agora, 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 Senhor, derrama Teu Espírito Santo, ó Deus. Terá que ela sobre canturarabastu e cantaralabalabachaias. Nós cremos agora, Senhor. Terei na basura e cantura na baixaias, para que eles possam ser testemunhas Tuas, Senhor. A Tua palavra diz que quando clamarmos, Senhor, Tu enviarias do alto, Senhor, o Teu Espírito Santo. Nós cremos, ó Deus. Agora, Senhor, batiza com o Espírito Santo agora, Senhor. 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 Batiza com o Espírito Santo agora. Batiza com o Espírito Santo agora. Batiza com o Espírito Santo agora. Enche, Senhor. Enche, Senhor. Enche, Senhor. Enche, Senhor. Enche, Senhor, agora. Enche, Senhor, agora. Enche agora. Enche, Senhor, agora. Fala em línguas em nome de Jesus agora. Fala em línguas 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 agora. Seja cheio do Espírito Santo, 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 seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. Rarabasobre cantura rabachaias, rica labasobre cantura rabachaias, dicta rabasobre cantura rabasobre cantura. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.